Saudações do crente docente! Está no ar o CDcast, o podcast da sua lição bíblica. Eu sou o professor Edvanei Fernandes e hoje estaremos estudando uma nova revista num novo trimestre. Dons espirituais e ministeriais, servindo a Deus e aos homens com poder extraordinário. Essa é a revista Lições Bíblicas do segundo trimestre de 2021 da CPAD. Você não pode perder cada uma das lições. Abriremos com a lição de número 1, e deu dons aos homens. Essa é a lição que abre o trimestre e essa revista que estaremos estudando. Eu gostaria aqui nesse momento de aproveitar a audiência para que você possa acompanhar todas as nossas redes, divulgar o nosso trabalho e fazer com que o crente docente chegue a outras pessoas. Portanto, se inscreva no nosso canal, deixe seu like e acione o sininho para você ficar por dentro das nossas novidades e de cada um dos CDcast que são lançados aqui no nosso canal. Quero aqui também de antemão agradecer a audiência de todos vocês que estiveram conosco no último trimestre acompanhando as lições das nossas revistas. Toda quarta e sexta, você que acompanha o CDcast é sempre bem-vindo. Lição de número 1, e deu dons aos homens. Essa lição de número 1, ela tem o cunho também de preparar um terreno para que você possa compreender as demais lições. Lembre-se que as lições que nós estudaremos nesse trimestre, elas vão tratar de dons espirituais e ministeriais. Sendo assim, é importante a gente estudar de maneira um pouco mais ampla a questão dos dons, para que você possa ter essa compreensão conforme a revista for sendo desenvolvida, as aulas sendo ministradas. Então essa lição de número 1, e deu dons aos homens, ela trata de algumas coisas que são fundamentais para a gente. Importante observarmos o texto áureo que está em Efésios 4:8, que diz assim: pelo que diz, subindo ao alto, levou cativo o cativeiro e deu dons aos homens. Então você observa que essa lição de número 1, o próprio título dela é retirado de um versículo bíblico aqui que embasa essa lição. Um contexto muito interessante, porque o apóstolo Paulo ele vai falar sobre essa questão dos dons em cartas diferentes que ele escreve. Então vamos ficar atento para que a gente possa ter essa percepção. Essa lição traz uma verdade prática também que eu julgo ser importante ser mencionada. Essa verdade prática, ela diz que os dons são dádivas divinas para a igreja cumprir a sua missão até que o noivo venha buscá-la. Deus ele tem uma intenção quando ele fornece esses dons. Esses dons eles são uma dádiva divina para que a igreja possa desenvolver o seu trabalho aqui na Terra. Essa lição ela vai trazer, obviamente, uma perspectiva um pouco diversificada sobre os dons, para que você tenha um pouco de ideia do que é dom, como que isso se manifestou no Antigo Testamento, como que isso se manifesta nos dias de hoje. Então eu vou falar aqui de algumas coisas de uma maneira mais sintetizada para que eu possa desenvolver um raciocínio mais lógico, mais focal, para que você possa embasar as suas demais aulas. Então a revista ela vai falar um pouco sobre os dons, como que isso é abordado na Bíblia, os dons no Antigo Testamento e no Novo Testamento. E a gente precisa compreender que a manifestação do Espírito Santo ela não se restringe, obviamente, aos acontecimentos do Novo Testamento. Nós temos acontecimentos no Antigo Testamento que mostram homens sendo empossados pelo Espírito de Deus, manifestando ali, vamos dizer, de uma forma poderosa suas ações por intermédio daquilo que Deus faz quando fornece o Espírito Santo a essas pessoas, a esses personagens que nós vemos no Antigo Testamento. Eu costumo sempre dar o exemplo de Sansão, que era um homem dotado pelo poder do Espírito e realizava grandes obras para o povo naquele tempo a qual ele estava inserido. A gente precisa, antes de tudo, entender que
a gente, antes de falar sobre dons espirituais, dons ministeriais, a gente precisa entender que há uma classificação sobre o que é dom natural. Existe sim um dom natural, esse dom natural ele é uma dádiva também, ele é um dote concedido. A gente costuma observar isso na linguagem secular, podemos dizer dessa forma, que a gente chama de talento. É algo que está inato ao ser humano, é algo que é característico ao ser humano, que ele consegue receber algo gratuitamente, independente da sua crença pessoal. Agora, obviamente que Deus, na sua soberania, ele desenvolve um propósito para esse ser humano que recebe esse dom. Deus ele prepara um dom, ele dá um dom e ele fornece isso para que seja desenvolvido uma obra específica. Óbvio, a gente consegue compreender que nenhum talento, por mais apurado que seja, ele pode verdadeiramente glorificar a Deus se não houver a sanção do Espírito Santo. Se não houver do Espírito Santo uma delegação, um envolvimento de comunhão, esse dom de fato ele não funcionará como é a vontade daquele que o concedeu. Outra coisa importante, a gente vai estudar aqui nesse trimestre os dons do Espírito Santo, que nós chamamos de dons espirituais, e os dons ministeriais. Mas a gente pode, obviamente, fazer uma classificação dos tipos de dons espirituais de uma maneira mais ampla, para que você possa entender. Na verdade, esses dons espirituais que a revista trata, a questão dos dons ministeriais é até uma subdivisão que podemos fazer desses dons espirituais. Eu classificaria aqui e dividiria esses dons em 4 partes. O primeiro, que a gente chama de dom de Deus. Jesus ele é uma dádiva à humanidade, então a gente pode classificar propriamente Jesus como dom. Veja, Jesus, assim como a gente falou, ele sendo um dom, ele é dado como um presente, como uma dádiva à humanidade. A gente, quando leu o versículo de João 3,16, o célebre versículo, a gente vê claramente isso. Deus deu seu único Filho para que a humanidade pudesse provar da possibilidade de salvação. Outra classificação que a gente pode mencionar aqui é o dom do Espírito Santo. O batismo com o Espírito Santo, ele é um dom. Atos 2, 38 e 39, nós podemos ver esse relato do batismo com o Espírito Santo, algo que Deus ele vai colocar à disposição da igreja para que a igreja possa desenvolver um propósito aqui na terra, possa desenvolver aquilo que é a sua vontade. Eu classificaria aqui como um outro tipo de dom espiritual, os dons ministeriais. A gente vê essa classificação e esse desenvolvimento tanto em 1 Coríntios capítulo 12, Efésios capítulo 4, a gente vê lá algumas relações, apóstolos, profetas, evangelistas, pastores e doutores, a gente vê lá isso muito claramente. E a outra classificação seria os dons do Espírito Santo, que são 9 dons distribuídos à igreja, e a gente pode ver isso lá em 1 Coríntios capítulo 12, do versículo 8 ao 11, você pode ver isso. O fato é que o dom espiritual, ele é um atributo especial que é dado pelo Espírito Santo a cada membro do corpo de Cristo. Veja que o Espírito Santo ele vai dar a cada membro do corpo de Cristo. Isso significa que aqueles que estão inseridos no corpo de Cristo, eles podem desfrutar dessa graça divina, desse favor que é alcançado. Você, para estar sendo contemplado e para que você faça bom proveito daquilo que você recebe, o contexto do corpo de Cristo é um fator primordial para que isso seja desfrutado e, na verdade, possa beneficiar a Igreja de Cristo. A gente crê, obviamente, professamos e ensinamos que a melhor interpretação bíblica para essa questão dos dons do Espírito Santo é que esses dons eles são atuais. A revista traz isso e eu enfatizo aqui, os dons eles são atuais, eles são presentes, eles são necessários para a vida da igreja.
enquanto a igreja não for arrebatada, né, essa igreja que milita aqui na terra, ela precisa usar esses recursos que são sobrenaturais e que atuam no crente com o intuito de quê? De manifestar o poder de Deus. O crente que é equipado com os dons do Espírito Santo, os dons espirituais, eles são crentes que vão manifestar o poder de Deus aqui nessa terra. Que você possa compreender que esses dons que nós vamos tratar ao longo dessa revista, eles podem trazer eficácia ao desenvolvimento da obra de Deus na sua vida, mas principalmente com o propósito da igreja aqui na terra. Eu vou mencionar aqui alguns dons do Espírito Santo, porque são os que estão elencados em 1 Coríntios, capítulo 12, do versículo 8 ao 11, como foi dito anteriormente, para que você possa ter uma ideia, tá, do que vai ser tratado em uma das partes da lição, mas obviamente nós teremos outras vertentes por conta dos dons ministeriais e que você vai conseguir compreender ao longo da revista. Nós temos ali, né, os 3 primeiros que ele vai narrar, que são os dons de revelação. Esses dons de revelação, eles são indispensáveis à igreja na atualidade, porque a gente vive um tempo marcado pelo engano. A revelação, né, no sentido dos dons, é algo que é propagado, feito e conhecido por Deus para o homem. Compreenda, entender que a revelação, ela cumpre um propósito. Mas a gente tem também a palavra de sabedoria. E o que seria essa palavra de sabedoria? Seria a revelação seguida de um conselho. Quando a gente entende um pouco desse termo palavra, né, que exprime uma manifestação, né, seja ela verbal, escrita, e a sabedoria, que significa o discernimento. Quando a gente observa a palavra de sabedoria, a gente entende que há uma revelação seguida de um conselho para alcançar um objetivo. Eu deixaria aqui uma reflexão. Com a palavra de sabedoria, é possível acessarmos um fragmento da sabedoria divina, que nos é dada por meios sobrenaturais para causarmos impacto nesse mundo. A palavra de Deus, os dons do Espírito Santo, eles são fornecidos ao homem com o propósito de causar impacto nesse mundo. Nós temos também dentro desses dons de revelação a palavra de conhecimento, né, que é apenas uma revelação. A gente conhece também como palavra de ciência. Esse dom ele está mais atrelado ao passado e presente, né? Ele muito se relaciona com o ensino das verdades da palavra de Deus. Que você possa compreender que isso é fruto, né, e resultado de uma inspiração do Espírito Santo acerca das revelações e mistérios de Deus. Quando você estuda a palavra, quando você busca a Deus, há a possibilidade de você desfrutar da palavra de conhecimento através desse dom que é concedido por Deus. A gente tem, né, obviamente, no Novo Testamento um exemplo muito interessante, para não dizer trágico, mas ele representa muito bem isso. Esse dom ele foi manifesto na vida do apóstolo Pedro, quando ele desmascarou a mentira de Ananias e Safira, né? Quando a gente lê Atos capítulo 5, do 1 ao 11, a gente vê isso. A palavra de ciência, ela não é uma adivinhação, mas conhecimento. E esse conhecimento é concedido de maneira sobrenatural da parte de Deus. Então você vê, os dons, ele de fato são artifícios que Deus nos dá para poder fazer com que a sua obra cresça, com que a sua palavra desenvolva e que os enganos sejam retirados do seio de sua igreja. Temos também o de discernimento de espíritos, né? Esse dom é uma capacidade que Deus dá para poder perceber o mundo e a realidade dos espíritos sem a utilização de sentidos natural, bem como discernir a origem e a natureza das manifestações espirituais. Eu tenho aqui uma ideia do teólogo pentecostal Stanley Wharton, que é muito interessante. Ele vai afirmar, né, nas suas obras,
que esse dom, né, de discernimento de espírito, ele envolve uma percepção capaz de distinguir espíritos cuja preocupação é proteger-nos dos ataques de Satanás e dos espíritos malignos. Olha que interessante. Lá na 1 João, capítulo 4, versículo 1, diz assim: amados, não creiais em todo espírito, mas provai se os espíritos são de Deus, porque já muitos falsos profetas se têm levantado no mundo. Olha só que interessante. Nesse tempo onde as pessoas, em muitas vertentes teológicas, elas recriminam a defesa da atualidade dos dons espirituais, a Bíblia vai nos dar no Novo Testamento, através dessa epístola de João, uma forma de nós entendermos que é necessário sermos dotados, principalmente por esse dom de discernimento de espírito, porque para que nós possamos fazer o discernimento, ter o discernimento daquilo que é apresentado para a gente. Muitas das vezes, falsos profetas estão se levantando contra a igreja, levantando falsas doutrinas, levantando falsas instruções e ensinamentos, mas através do discernimento de espíritos nós podemos saber se isso se trata de Deus, do homem ou do diabo, porque nós sabemos que as manifestações espirituais elas têm essas origens, seja de Deus, do homem ou até mesmo do diabo. Uma profecia, por exemplo, ela pode ser fruto de uma ordem divina ou da mente humana, ou talvez de uma origem maligna. Então fique atento ao que se manifesta espiritualmente ao seu redor, para que você possa discernir e usar o dom que Deus pode te dar para poder ter esse discernimento espiritual. Os outros dons aqui, o de inspiração, que são dons a gente pode chamar de dons vocais, eles possuem, né, um propósito mais ligado à exortação, edificação da igreja, mas também de consolar os participantes do corpo de Cristo. A gente tem uma subdivisão dentro desses dons de inspiração, que uma é a profecia. Essa profecia, que as pessoas também muito se enganam, nada mais é do que uma fala por inspiração. A gente sabe que, embora Deus ele nos use com o dom de profecia para falar ao próximo, e isso não é algo absoluto como a palavra de Deus. Então lembre-se sempre disso. Deus ele pode usar as pessoas para que fale em profecia, mas isso não é algo absoluto como a palavra de Deus, porque o homem obviamente está ali vulnerável à sua carne, vulnerável a acontecimentos naturais e pode destoar da inteireza da vontade de Deus. Então não tenha isso como absoluto, como a palavra é. Então, primeiramente, nós sabemos que a palavra é absoluta enquanto fala inspirada. Importante você observar esse tipo de questão que envolve esses dons de profecia. Tá bom? Faça essa análise e essa perspectiva de conseguir observar. Porque esse dom de profecia ele é de uma natureza de processo comunicativo. Uma parceria, vamos dizer assim, de Deus e o homem. 1 Coríntios, no capítulo 14, versículo 29, diz assim: e falem 2 ou 3 profetas e os outros julguem. Então você vê que há julgamento. O dom de profecia ele capacita o cristão a transmitir uma palavra, uma revelação que é advinda diretamente de Deus, sobre a direção do Espírito Santo. Não tem ligação, né, com um sermão preparado ou algo formatado. É de fato uma ação direta de Deus em relação ao processo comunicativo com o homem, e que isso é comunicado à igreja. Então não há como preparar uma profecia ou você criar um script para essa profecia. Romanos 8,14 diz: porque todos são guiados pelo Espírito de Deus e esses são filhos de Deus. Temos também a variedade de línguas. O dom de variedade de línguas ele pressupõe, na verdade, a comunicação do homem com Deus, influenciada pelo Espírito Santo. E aí cumpre o quê? O propósito da edificação própria, como a gente vê em 1 Coríntios capítulo 14, versículo 4. Né? Essa experiência ela é
a evidência resultante do batismo com o Espírito Santo, isso é algo distinto do que acontece, por exemplo, com o novo nascimento. O batismo com o Espírito Santo, ele é um revestimento. Se fizéssemos uma alusão, poderíamos dizer que o novo nascimento é o momento de uma vestimenta nova, e o batismo com o Espírito Santo, onde é evidenciado o falar em línguas, ele é um revestimento. Um revestimento, ele te dá uma proteção para o desempenho de uma obra diferenciada. A gente tem em 1 Coríntios capítulo 14, pelo que o que fala em língua estranha, ore para que possa interpretar, porque se eu orar língua estranha, o meu espírito ora bem, mas o meu entendimento fica sem fruto. Então, a necessidade de falar em línguas, ela pode ocorrer pela edificação própria, e pode edificar propriamente aquele que fala, mas é interessante que haja interpretação, é isso que Paulo está aqui nos ensinando. E se alguém falar língua estranha, faça-se isso por 2, ou, quando muito, 3, ou por sua vez, haja intérprete. 1 Coríntios, capítulo 14, versículo 27, mais um ensinamento interessante, porque a revista aborda isso, e é algo que você pode trazer para os seus alunos. Essa ideia de que muitas das vezes nós vemos até no nosso meio pentecostal o uso equivocado ou a banalização dos dons espirituais, talvez trazendo desordem e indecência para os nossos cultos. Mas o que Paulo fala aqui aos Coríntios, e algo muito interessante, é porque a igreja de Coríntios ela vai passar por problemas com relação ao uso desses dons, e o apóstolo Paulo vai se valer da sua autoridade espiritual para poder instruir acerca desses dons. Então observe que até com o problema da igreja, com os problemas que o ser humano desenvolve dentro da igreja, Deus ele vai preconizar e vai dar prioridade para que haja instrução para o bom uso disso. Deus ele trata muito com a igreja de maneira a instruir o bom uso daquilo que ele designa para o uso da igreja. Então não seria justo que Deus desse dons, uma dádiva, e a igreja fizesse o péssimo uso disso. O outro aqui, interpretação de línguas. É interessante que quando houver o falar em línguas, que haja interpretação. Importante porque as pessoas às vezes confundem um pouco isso. E se todo mundo falar em línguas em um culto e não houver interpretação, a gente começa a colocar em questão a eficácia ou a necessidade de que isso aconteça no culto, porque estaria ali todo mundo buscando uma edificação própria e não uma edificação coletiva, no sentido de que haja um bom uso disso para a igreja. Seria quase que um culto egoísta. Entendemos que quando há interpretação de línguas, isso vai ter um propósito, tanto de exortar, de edificar e de consolar a igreja. Você vê que esses dons que a gente usa como que eles podem ser vocalizados, eles têm sempre essa ideia: exortação, edificação e consolação. Veja que exortar tem muitas vezes a ver com a igreja, edificar também, consolar também. Então, o Espírito Santo ele tanto pode trazer isso de maneira individual, mas quando o participante do corpo de Cristo, isso sempre vai alcançar o corpo de Cristo como um todo, a igreja como um todo. Tem também aqui mais uma vertente aí que nós chamamos de dons de poder. Esses dons de poder estão ligados às evidências e manifestações sobrenaturais, que são os milagres. Vamos dizer assim, no mundo físico natural, e de alguma forma a ação de Deus que interfere nesse meio. Eu citaria aqui 2 versículos para que você possa ilustrar essa questão dos dons de poder. 1 Coríntios 2,4, a minha palavra
e a minha pregação não consistem em palavras persuasivas de sabedoria humana, mas em demonstração do Espírito e de poder. 2 Coríntios 12:12. Os sinais do meu apostolado foram manifestados entre vós com toda paciência por sinais, pródigos e maravilhas. Interessante. Deus usou e usa dons de poder para confirmar as verdades que são contidas na sua palavra. Veja, como se não bastasse nos dar a sua palavra, Deus ele vai nos dar a confirmação por intermédio de ações miraculosas, por ações de poder. A gente sabe que dentro desses dons de poder nós temos aquilo que nós chamamos de fé sobrenatural, que ela vai além de uma fé meramente natural, uma fé que podemos confundir com uma simples confiança, para que você possa desempenhar atos básicos da sua vida, mas a fé natural, a fé sobrenatural, ela não é dada a todo crente. A fé sobrenatural, a gente vê em alguns personagens da Bíblia que de fato desempenham ali funções muito interessantes no propósito de suas vidas através da fé sobrenatural. Eu gosto sempre de citar José em Êxodo capítulo 13, 19, quando Moisés sai do Egito com o povo, ele leva os ossos de José. Isso lá em Gênesis capítulo 50, a gente vê que José, antes da morte, ele vai solicitar que seus ossos sejam levados do Egito para a terra prometida. E aí, gerações depois, Moisés vai fazer isso. Você vê a fé de José, uma fé que vai transcender propriamente o tempo e o seu tempo em vida. Então isso é uma fé sobrenatural. Temos também os dons de curar. Esses dons de curar eles são bem específicos e eles estão lá elencados também em 1 Coríntios capítulo 12. Né? Essa palavra dom ela aparece no plural, então são dons de curar. E ela tem uma indicação clara, né, ali que Deus concede autoridade aos seus filhos para poder conceder cura a diferentes enfermidades. Há autores que, por essa palavra aparecer no plural, dons, né, em 1 Coríntios capítulo 12, versículo 9, é como se Deus desse para cada uma enfermidade um dom específico para a cura dela. Então essa manifestação é muito interessante e Deus ele também concede isso. A gente às vezes desacreditado, mas a gente vê as manifestações também dentro desses dons de cura. E nesse tempo, onde a gente vive um período pandêmico, onde muitas pessoas estão sendo ceifadas, né, na relação da sua vida aqui nessa terra, nós possamos crer nos dons de cura. Nós também estamos vendo muitas pessoas que de maneira milagrosa estão sendo curadas do Covid-19, pessoas que estão deixando o leito de morte para poder voltar à vida novamente por conta das ações dos dons de cura. E aqui os dons que a gente está falando nesse momento também tem o de operação de milagres. Diferente dos dons de curar, o dom de operação de milagres ele é mais abrangente, obviamente, porque quando manifestado ele torna um sinal para os outros, né, sem que nos envolva. Por exemplo, Jesus ele transformou água em vinho. Então você vê, não envolve um ser humano, envolve um elemento, mas fica evidente um sinal para que todos possam observar ali a ação miraculosa. A ênfase do dom de operação de milagres não está naqueles que possuem a capacidade de operar milagres, mas no propósito da realização. É exatamente isso. Jesus, quando ele vai transformar água em vinho, o propósito está na sua realização, mas não basicamente na capacidade que ele tem de operar aquele milagre. Ok? A gente vai para a parte final aqui da lição e, obviamente, a gente não vai abranger muito, porque tanto essa parte também dos dons espirituais eu quis dar muita ênfase, porque os dons ministeriais, de alguma forma, eles vão trazer
vamos dizer, funções práticas para pessoas que são chamadas, e a gente vai ter as lições que são desenvolvidas dentro desses ministérios que são colocados aqui como dons. E então eu quis dar um pouco mais de ênfase a esses dons do Espírito Santo, os dons, né, espirituais, nas suas subdivisões, para que você possa ter uma compreensão. Até porque esses dons ministeriais, de alguma forma, eles também, os homens que desempenham essas funções, eles também acabam sendo dotados por esses dons espirituais. Então você vê que todos eles têm sempre, e eu uso essa palavra, o cunho de equipar o povo de Deus, aqueles que são chamados, aqueles que também vão receber dons ministeriais para poder desenvolver. Mas falando sobre os dons ministeriais, Paulo, quando ele vai escrever aos Efésios, ele vai classificar, né, obviamente, como eu narrei no início, naquela nossa subdivisão, ele vai classificar apóstolos, profetas, evangelistas, pastores e doutores. Deus, ele tem um propósito. A revista, ela faz uma citação aqui interessante, e até uma Bíblia que eu recomendo, né, que é a Bíblia de estudo pentecostal, uma Bíblia maravilhosa. Ela vai falar que, em primeiro lugar, capacitar o povo de Deus para o serviço cristão. Em segundo, promover o crescimento da igreja local. E terceiro, desenvolver a vida espiritual dos discípulos de Jesus. Então ela vai dizer que esses são os propósitos da concessão dos dons ministeriais. Nenhum membro do corpo de Cristo, na verdade, é autossuficiente. Isso você precisa entender. Então a gente depende de Cristo, como a gente depende um do outro. Se a gente está dentro do corpo de Cristo, a gente depende de Cristo e um do outro. Isso na intenção de que a igreja ela possa, enquanto corpo de Cristo, ser edificada com esses dons ministeriais. E a gente entender que isso é para o benefício de todos. Então eu gostaria de concluir essa lição dizendo para você os textos, né, que a gente pode, durante todo esse trimestre, fazer uma análise mais aguçada, talvez trabalhar ali com uma busca, né, dentro da hermenêutica, uma boa interpretação, também fazer a exegese do texto, enfim, você se debruçar sobre eles. Durante todo esse trimestre, não se canse de ler 1 Coríntios capítulo 12, tá? E aí a gente poderia dizer, leia também os capítulos anteriores e os posteriores para que você possa entender o contexto da igreja de Coríntios e entender a problemática que eles vivem e como Paulo vai ali trazer tudo isso. Exortação, edificação, porque está instruindo, e de alguma forma também consolação, porque uma boa instrução também pode consolar, pode trazer ali alento aos sofrimentos e aos problemas vividos por essa igreja. Outro texto, Romanos capítulo 12, também muito importante, porque ali tem uma dinâmica também que vai ser tratado ali, onde Paulo vai admoestar os romanos, e você obviamente vai conseguir encontrar muita coisa também sobre os dons. E obviamente Efésios capítulo 4, que a gente falou aqui anteriormente, onde vai tratar mais basicamente sobre a questão dos dons ministeriais, e você vai conseguir extrair também muitos estudos. Então são aí 3 porções mais claras para essa questão dos dons que você vai estudar, tá bom? Você vai se aprofundar, na verdade. E aí, ao longo das demais lições, a gente vai ter professores aqui que vão maravilhosamente ministrar as lições e trazer grandes ensinamentos. Então, para que a gente possa concluir, eu gostaria de dizer para você o seguinte: a gente sempre deve buscar com zelo e os melhores dons. A palavra vai dizer isso para a gente. Busque os melhores dons para que a gente possa encontrar um caminho ainda mais excelente. Imagina, você está desenvolvendo uma obra, e essa obra é uma obra desenvolvida para a Igreja de Cristo,
que você busque caminhos ainda mais excelentes. Mas não se esqueça que os dons, eles são dados, mas o fruto, ele é produzido. Então você precisa produzir o fruto do Espírito na sua vida. Então dons, eles são muito importantes, mas como eles são dados, ela é a parte de Deus para você. Agora, quando você produz o fruto, é sua parte para com Deus, no sentido de entender o propósito de receber dons. Dons, eles vêm após o batismo, mas o fruto começa com o novo nascimento. Os dons, eles procedem dos céus para nós, e o fruto é o quê? É o resultado do que nós produzimos para o reino. Isso é muito interessante. Os dons, eles são relacionados ao serviço para Deus, e o fruto é relacionado ao nosso caráter. Então não adianta ter dom se não tem um caráter forjado em Cristo. Não adianta ser um mau caráter e achar que o fato de ter recebido dons é suficiente. Os dons, eles são diversos e repartidos pelo Espírito Santo. O fruto, ele não se divide, ele é um só. Interessante, não são frutos do Espírito, é o fruto do Espírito. E dentro dele nós temos os aspectos variados que precisam ser manifestos de uma maneira quase que uníssona. Os dons, eles terminarão um dia, mas o fruto, ele continuará para toda a eternidade. Que nesse trimestre o estudo dos dons de Deus aos homens, a gente sabe que isso é amplo, mas que isso possa, de alguma forma, servir as nossas vidas para que nós possamos servir a Igreja de Cristo. E principalmente que isso possa fazer sentido nas nossas vidas e que nós possamos compreender que nós somos privilegiados em poder receber esses dons. Que Deus possa abençoar a sua vida. Eu quero aqui agradecer mais uma vez a sua audiência, agradecer você que tem curtido, comentado tudo que tem sido feito pelo Crente Docente. Esse ano já tem sido um ano assim de maravilhas aqui no nosso canal, no nosso movimento, e eu creio que Deus ainda vai abrir muitas portas para o Crente Docente, esse projeto que você faz parte, ouvindo a gente, participando, curtindo, e que muitas portas serão abertas e que muitas novidades ainda virão. Eu quero, obviamente, aqui convidar você para seguir @Crente Docente lá no Instagram, no Facebook, o endereço é facebook.com/Crente Docente. E óbvio, você está aqui escutando o CDcast, ativa as notificações do canal. A gente tem o CDcast quarta e sexta, quarta-feira com as lições bíblicas da CPAD, sexta-feira 18 horas, o CDcast da editora Central Gospel. Aproveito e convido você para que sexta-feira agora possa escutar. Eu vou estar ministrando a lição de número 1 da revista que fala sobre família da editora Central Gospel. Não perca, compartilhe essa aula com outras pessoas e faça com que a palavra de Deus chegue aos corações daqueles que estão sedentos em aprender mais da vontade de Deus por intermédio do estudo dessas lições. Que Deus abençoe sua vida. Até a próxima aula, querendo Deus.